Pode mandar ver. Eu falei faraó, faraó, incomodado pelo rio, faraó, pirâmide, de a base do Egito, faraó, incomodado pelo rio, faraó, e maravilha, Egito, Egito, e maravilha, Egito. Conquista era uma província, era uma cidade medieval, antiga, não existia asfalto, a gente não sabia nem o que era, eu fui saber o que era asfalto quando eu tinha 12 anos, totalmente rural. E rural pobre, porque não tinha terras de grande fertilidade, as terras de grande fertilidade eram a partir de Itapetinga, depois que descia a Serra do Marçal. Aqui em cima, no Planalto, as terras eram mais fracas. Então os fazendeiros que residiam em Conquista tinham terras lá na Mata Atlântica, onde tinha terrenos mais férteis e mais produtivos. Então Conquista foi descobrir sua vocação depois que chegou o asfalto. Quando asfaltou a Rio Bahia, que era quando eu tinha 12 anos, em 1963. A partir daí houve uma concentração em Conquista, por ser um entroncamento rodoviário importante, de serviços. Através da prestação de serviços para as cidades circunvizinhas, a cidade começou a se desenvolver e começou a mudar. Então isso foi o começo lá na década de 50, década de 60, a história de Conquista. E a transformação realmente grande que Conquista sofreu foi quando foi implantado aqui o polo cafeeiro, que foi na década de 70. Então o polo cafeeiro transformou. Aí a cidade começou a verticalizar, começou a aparecer os edifícios que não existiam, a cidade começou a ter mais movimento e começou a crescer. Nasci aqui em Vitória da Conquista, 3 de 8 de 75. Quando eu nasci já era uma cidade em desenvolvimento, né? Mas já tinha acima de 100 mil habitantes. Era uma cidade ainda que estava realmente caminhando para o seu desenvolvimento, mas hoje é o que era hoje, né? Essa pujança aí, graças à época, em Vitória da Conquista, foi mais ou menos nesse período também, que nasce aí a chamada Rio Bahia, é a BR-116, né, que atravessa a cidade e levou ela a esse desenvolvimento que temos hoje. Quem nasce em Vitória da Conquista é conquistense. E aqueles que vieram para cá para contribuir com o crescimento da nossa cidade é conquistado. A minha infância foi vivida lá em Condeúba. A minha adolescência eu fui avançando, juventude aqui em Conquista. Conquista sempre foi uma cidade maravilhosa, voltada para a cultura, para as artes. Aqui é berço de grandes artistas, Elomar Figueira de Melo, o próprio Xangai, que é nosso secretário de Cultura. Temos aqui a área do audiovisual, que é importantíssima, terra de Glauber Rocha. Enfim, Conquista é um potencial incrível. E está aí o país de olho nessa cidade pelo seu desenvolvimento, graças ao empreendedorismo do povo local, dos mais simples aos mais abastados. Avisto bem no alto um lugar belo, no alto da Serra do Periperi, onde o povo vai visitar o Cristo de Mário Cravo, monumento espetacular. Muitas pessoas vão ali fazer preces e orar, pedindo a Deus do céu para esse povo abençoar sobre toda essa gente que vive nesse lugar. Muita gente admira lá do alto do Periperi, uma cidade maravilhosa que também vi construir. É Vitória da Conquista, obrigado por existir. Quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, isso foi no ano de 79. Essa praça aqui praticamente não existia.
E eu, quando eu cheguei aqui em 79, sem conhecer nada em Vitória da Conquista, perambulando pelas ruas da cidade, descobri ruas compridas, descobri praças arborizadas, então me apaixonei pela cidade. E aqui estou aqui há mais de 40 anos. Como te falei, eu venho de Condeúba, uma cidade incrível, de homens e mulheres inteligentes. E quando chega aqui a Vitória da Conquista, é outro berço, né, da literatura, da cultura como um todo. E aí eu comecei, quando cheguei aqui, desbravando o mundo estudantil nas escolas, promovendo gincanas culturais, festivais de música e poesia, quadrilhas juninas. E essa sem dúvida, marca a infância e boa parte da adolescência de quem nasceu aqui em Conquista. De fato, é uma festa em que as famílias celebram, né? E era comum as famílias fazerem comidas típicas, né? As comidas juninas, e as pessoas ligadas ao milho, né? A cultura do milho. Então é comum chegar na cidade, chegar na porta e bater. São João passou aqui, e aí a resposta passou, então você já entrava para degustar aí as guloseimas muito boas. Talvez aí nasce aí a nossa fama do biscoito. Hoje somos a capital do biscoito, que é realmente uma comida típica, ligada também ao São João, e que hoje Conquista industrializou, né? Ela consegue hoje fazer biscoito das mais variedades que se tem hoje dos biscoitos. Isso é uma coisa bem interessante. Conquista, por ter esse tipo de solo que eu te falei no início, um solo que não é o solo de Mata Atlântica e também está numa transição entre essa região de alta fertilidade, que é a Mata Atlântica, e o semiárido, que é aqui do lado, ela é uma zona de transição que só existe aqui, que se chama Mata de Cipó. Essa Mata de Cipó, ela tem uma característica de ser uma boa produtora de mandioca. A mandioca se dá muito bem aqui na região. Então Conquista sempre foi uma grande produtora de mandioca e dos derivados da mandioca. Daí, a partir disso, você sabe que o que vocês chamam de polvilho, que aqui pra gente é goma, a goma é um subproduto da produção de mandioca, da farinha, né? Então, o objetivo da mandioca é produzir farinha. Mas quando prensa aquela massa, sai aquela água branca que tem o polvilho, né, que você chama de polvilho, que pra gente é a goma, que é a matéria-prima para produzir o biscoito. O biscoito é uma cultura do Nordeste, é uma cultura do interior da Bahia, é sertanejo. E Vitória da Conquista, tá, é a cidade que produz o biscoito mais gostoso do Brasil. Sem pretensões de ver tudo que eu tô vivendo, ainda andando em passo lento, mas sempre em movimento, eu me encontrei aqui. É liberdade, conexão, a vida me preparou na minha pior versão, mas só agora que eu fui entender. E no meio do rolê eu conheci você, tão natural que pareceu um déjà vu. Por falar, lembrei do Djavan, que inclusive você é fã. E o oceano, e o oceano. Mas afinal tudo isso eu já senti. Parece que eu pude prever, e aquilo que você dizia eu repetia. Vai acontecer, já tá acontecendo tudo no seu tempo. E eu aqui vivendo tudo que eu sonhei. Mas nunca foi sorte, foi merecimento. Eu lutei muito pra chegar onde eu cheguei. É a razão do meu viver. A cidade que vivo, né? Nasci aqui, amo a cidade, uma cidade pujante, uma cidade acolhedora, que acolhe para aqueles que aqui chegam, né? E com certeza, não só para mim, mas para todos aqueles que aqui vivem, é o nosso espaço, nosso lugar. Vitória da Conquista é uma cidade que tem um poder de atração fora do comum. O Cristo, a Lagoa das Bateias, o Orquidário, a Catedral das Flores, nós temos a Serra do Ormaçal, e eu faço questão, porque eu sou um defensor intransigente da nossa cidade, sobretudo no aspecto turístico. Sempre foi uma cidade séria, sempre foi uma cidade muito séria, muito sisuda. E talvez isso tenha desafiado a Conquista a crescer. Você tem que se virar nos 30 para conseguir sobreviver. Então criou assim uma geração de pessoas corajosas e que enfrentavam mesmo a adversidade. E Conquista é produto disso. Conquista a cidade das rosas, deslumbrante por natureza, joia do sertão baiano, de infinitas belezas, a ti minha gratidão,
Não sou filho dessa terra, mas a amo de coração. Eu, matuto, sertanejo, vindo de outro lugar, voando como um pássaro, migrando de cidade em cidade, posei em conquista pra minha felicidade.